Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Todos vocês são bem-vindos, graças a Deus que vocês não nos deixaram, não nos abandonaram. É sempre bom estar na casa do Senhor. Melhor ainda quando nós temos a oportunidade de compartilhar a sua palavra. Os nossos jovens, eu estive com eles lá no local onde eles se encontram e eles estão falando sobre santidade. E nós que aqui ficamos, vamos falar sobre algo que é extremamente urgente no contexto da igreja. Eu e você atentarmos para essa verdade, porque sem ela, sem o devido esclarecimento, sem a devida conscientização, sem a devida atenção em relação ao que vamos tratar nessa noite, possivelmente eu e você estamos vivendo uma vida religiosa e não espiritual. Talvez você tenha curiosidades no que diz respeito ao pregador. O que passa na mente de um pregador quando ele recebe o convite ou a intimação para estar pregando? Eu sei que muitas vezes, eu mesmo, no meu tempo de jovem, eu ficava me perguntando, o que passa na mente dele? Quais os sentimentos que invadem o seu coração? Como ele se prepara? O que acontece na sua vida? O que faz com que ele prepare o seu sermão, a sua palavra, para trazer à igreja? Vou esclarecer os irmãos, matar a sua curiosidade. O pregador, quando ele recebe a incumbência de trazer a palavra de Deus, algumas coisas, alguns requisitos são necessários para que ele possa trazer ao povo de Deus, ao povo cujo Jesus Cristo derramou seu sangue. Uma das coisas que passa no nosso coração é: Senhor, o que o teu povo precisa? Não é o que o teu povo gostaria de ouvir, mas nós perguntamos ao Senhor: Senhor, qual é a necessidade do teu povo? Fala ao coração do pregador, para que ele possa trazer da tua parte a palavra que possa ir exatamente ao encontro da necessidade do coração do teu povo, porque é o teu povo. E a questão não é a estética de estar à frente ou o posicionamento de assumir a palavra. A questão é: estamos diante do povo de Deus, estamos diante do Deus eterno, e deve haver uma comunicação entre o divino e o humano. E essa comunicação passa pelo humano. Passa pelo humano. Mas tudo isso é necessário que haja a direção do Espírito Santo. Então nós vamos conversar com o Espírito Santo. E ele acabou sendo o nosso assunto dessa manhã. Porque quando perguntamos ao Espírito Santo de Deus, e já para você ir gravando na sua mente, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Não a terceira pessoa em grau de grandeza, mas a terceira pessoa apenas na colocação a qual nós classificamos Pai, Filho e Espírito Santo. Em sendo ele uma pessoa, a própria Escritura nos dá características que definem a ele como uma pessoa, uma personalidade, que fala, que ouve, que escuta, que intercede. É necessário que tanto o pregador como os ouvintes aprendam a conversar, dialogar, interagir com a pessoa do Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que eu gostaria de estimular a igreja nesta manhã é: você já deu bom dia ao Espírito Santo hoje? Havia no passado um programa na televisão que era Bom Dia Espírito Santo. Você já deu bom dia ao Espírito Santo hoje? Ou você levantou numa ação, num ato religioso e se dirigiu à igreja, aonde costumeiramente você vem aos domingos, sem nenhuma expectativa concreta no seu coração? Então, quando perguntamos Espírito Santo, porque é assim que o pregador tem que fazer, antes de pensar em textos, antes de pensar em postura de estética, vestimenta, antes de pensar
no momento em que ele vai viver, a primeira coisa que ele deve fazer é: Espírito Santo, Deus triuno, que queres que diga ao teu povo nesta manhã? Eu sei que estaremos em número menor, mas o nosso Deus não é seletivo, Ele é igualitário. Ele fala para as multidões, fala onde tiver 2 ou 3 que invocam o seu nome, fala onde há corações e mentes dispostos a ouvirem a sua voz. E conversando com ele, ele disse: Joseniel, nesta manhã diga ao meu povo, não se esqueçam de mim. Lembrem-se de mim. Ou seja, qual o espaço na tua mente, na tua história, no teu dia a dia, na tua vida como um todo, que o Espírito Santo de Deus tem ocupado. Separei inúmeros textos, mas gostaria de vivermos ou vivenciarmos aquele momento no qual Jesus prepara os seus discípulos, que já era o protótipo da igreja, a qual eles dariam prosseguimento. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, só para nós termos uma ideia, para nós acompanharmos o nosso raciocínio. Deixa eu me ajeitar com as minhas folhas. Viraram ali o ventilador. Obrigado, irmão, quem fez isso. Porque se tem um sopro que nós queremos aqui, é só o sopro dele. Amém, queridos? Vamos vivenciar aquele momento em que Jesus prepara os seus discípulos para a sua partida, e em sendo os seus discípulos o prosseguimento, os quais dariam continuidade à história, à formação e à constituição da sua igreja. Era necessário que Jesus preparasse-os, ou os preparassem, para que eles lançassem os fundamentos da igreja, alicerçados, definidos, muito claros, no que diz respeito à pessoa do Espírito Santo. E essa verdade Jesus começa a trabalhar nela, já iniciando em João 13, quando ele prepara os seus discípulos, lhes ensinando a respeito do ser servo, do descer do pedestal, assumir a toalha, a qual ele exemplifica, e ali ele pega a bacia com água e lava os pés dos seus discípulos, e logo em seguida ele diz: compreendes o que eu estou dizendo? Eu, sendo mestre e Senhor, lavei os vossos pés, assim vocês devem lavar os pés uns aos outros, porque no meu reino, o meu reino é igualitário, no meu reino não há preto, não há branco, não há amarelo, não há asiático, não há europeu, não há africano, não há norte-americano, não há europeu, não há latino, não há indígena. No meu reino todos são servos meus. E para que essa verdade possa ficar impressa na alma, não como uma atitude isolada, mas como uma filosofia de vida a ser implantada no coração de vocês, a qual vocês passarão essa verdade por toda a eternidade. Eu vos dei o exemplo. E agora que vocês sabem, pratiquem-no. Vivam de acordo com esses princípios. Porém, Jesus prossegue em João 14, e aí ele vai falar sobre a sua partida. Depois você em casa lê direitinho, para você degustar melhor isso que eu estou colocando. João 13, Jesus prepara os seus discípulos. João 14, ele continua a sua preparação, alertando eles sobre a sua partida, mas dizendo: não vos deixarei órfãos, não se entristeça o vosso coração, creias em mim, creias também no Pai. E eu vou para o Pai, mas vou preparar-vos lugar, e voltarei para vós. Não vos deixarei órfãos, sempre estarei convosco, e eu vou mandar o Espírito da parte do Pai. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá, e eu estou limitado ao tempo e ao espaço, eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Ele estará, porque Ele estará em vós, Ele habitará em vós, Ele permanecerá em vós, Ele será o vosso guia, Ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele não falará dele próprio, mas dirá daquilo que é meu, e vos fará lembrar todas as coisas. Eu sei que vocês estão ficando tristes, abatidos, porque disse que
partiria. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que a minha igreja, a qual vocês darão continuidade, deverá sempre lembrar-se dessa verdade. Uma vida de servo é no poder do Espírito Santo. Uma vida de poder e autoridade só é fundamentada e alcançada no poder do Espírito Santo. Uma vida de santidade, serviço e adoração só pode ser alcançada quando eu e você, quando a minha igreja, lá no futuro, Igreja Batista Boas Novas, 2015, quando ela voltar sempre, estar sempre trazendo a memória, como diz o texto, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aquilo que pode trazer esperança à minha e à sua memória num mundo caótico, num mundo extremamente decaído, num mundo de valores invertidos, é a pessoa do Espírito Santo. Sem a pessoa do Espírito Santo, os discípulos teriam ido embora e não retornariam. Continuariam no caminho de Emaús, seguindo as suas vidas, até mantendo uma certa lembrança do Cristo que multiplicou os pães, que ressuscitou o filho da viúva de Naim, o Cristo que ressuscitou a Lázaro, mas essas recordações estariam lá no fundo da memória daqueles homens, e eles teriam voltados para as vidas sofridas do seu cotidiano. Jesus então vai firmar uma verdade a respeito da pessoa do Espírito Santo, porque ele sabe até os dias de hoje, que sem voltarmos as nossas mentes, buscarmos travar um relacionamento íntimo, intenso e profundo com a pessoa do Espírito Santo, você não vai suportar a pressão deste mundo. Você não vai suportar as incertezas deste mundo. Você não vai suportar o tempo no qual o próprio Espírito Santo nos diz em 2 Timóteo, em 1 Timóteo 3, onde ele diz, haverá tempos trabalhosos, tempos difíceis, onde o mundo não suportará a sã doutrina, o ensinamento adequado, o evangelho genuíno, e terão comichão nos ouvidos, e buscarão doutrinas estranhas, e as suas vidas emocionais, psíquicas e espirituais e físicas caminharão para a ruína. Porque quando a igreja se esquece do Espírito Santo de Deus, ela se torna mais um ambiente de doença e desequilíbrio, do que propriamente de equilíbrio, saúde e paz. Por isso, uma igreja como a nossa, estamos sempre revendo os ensinamentos que a palavra de Deus nos traz a respeito do Espírito Santo de Deus. Poderia chamar a nossa fala de hoje de o Espírito Santo Deus esquecido, mas eu não posso dar esse tema, porque esse tema é tema de um livro, escrito pelo autor Francis Chan. Francis Chan é um californiano, americano, pastor da nova geração. Em 2010 ele escreveu um livro intitulado O Espírito Santo, o Deus Esquecido. E ele chama a atenção no seu livro, ressaltando aquilo que Jesus nos coloca aqui, tanto em João 13, 14, a videira, capítulo 15, 16, onde Jesus continua falando a respeito do Espírito Santo. Francis Chan, ele chama a atenção para nos dizer o seguinte: é preciso que nós, mesmo sendo uma igreja histórica e conservadora, não tenhamos medo, insegurança, para tratarmos e lidarmos com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Fui membro de uma igreja durante uns 4 anos, igreja batista, conservadora, tradicional. E aquela igreja, por ter sofrido alguns danos em relação à movimentação carismática, a qual, até os dias de hoje, subentendem como o Espírito Santo uma propriedade sua particular, erroneamente, aquela igreja conservadora, ela sofreu divisões e posteriormente ela não suportava ouvir falar do Espírito Santo de Deus. Vamos ser membro daquela igreja. E como eu não creio que haja vida cristã, que haja uma fé viva e autêntica, e nem mesmo uma igreja viva e atuante, operante, sem a ação e o poder e a autoridade do Espírito Santo, fomos conviver naquela igreja. E durante muito tempo, os irmãos olhavam para mim e me
rotulavam: cuidado com esse irmão, porque ele parece que é do lado de lá. Eu falei: não, irmãos, eu não sou do lado de lá, eu sou do lado de cá. Sou batista por formação familiar, mas creio nos dons que a palavra de Deus nos diz, e creio no Espírito Santo de Deus, porque Ele é a mola mestre, Ele é o fogo, Ele é a verdade, Ele é aquele que dá direção, Ele é aquele que gera vida, Ele é aquele que autentica o ministério de Jesus Cristo, porque Jesus diz: Ele me glorificará, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver recebido. Eu creio no Espírito Santo, conforme a palavra de Deus nos diz, porque é Ele que conduz o povo de Deus ao entendimento claro a respeito dos propósitos de Deus, porque é Ele que vai nos celeiros de Deus, conforme 1 Coríntios 2 nos diz, e traz os segredos, as delícias, toda a abundância do celeiro de Deus e as suas verdades, verdades reais e práticas, verdades palpáveis, mensuráveis, experimentáveis. É Ele que lança a mão lá nos celeiros de Deus e traz ao povo de Deus. E quando nós o esquecemos ou o colocamos à margem das nossas vidas, eu e você podemos no máximo nos tornar pessoas religiosas, que vamos e voltamos aos nossos templos, cantamos louvores a Deus, mas o louvor pouco fala ao teu coração. Cantamos que o nosso Deus é grande, mas pouca ideia ou pouca percepção eu e você temos a respeito da sua grandeza e da sua glória. Por isso é preciso que nós, mesmo sendo uma igreja conservadora histórica, equilibrada, que pautamos pelo equilíbrio que gera saúde, mas é preciso que eu e você estejamos sempre nos lembrando que quem mais ensinou sobre o Espírito Santo não foi Paulo em Corinto, não foi Paulo em Gálatas, não foi Paulo em Tessalonicenses. Quem mais ensinou sobre o Espírito Santo e enalteceu a sua pessoa e nos instruiu, trouxe instrução para mim e para você, assim como para os apóstolos, foi o próprio Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quando o pregador olha para o povo de Deus hoje em dia, um pregador honesto e sincero e que tem o desejo de ser usado por Deus para abençoar o povo dele, nos preocupamos com a vida emocional do povo de Deus. Nos preocupamos com a vida espiritual do seu povo. Nos preocupamos com a maneira com que o seu povo está se relacionando com o mundo e com os valores que cercam a nossa vida secular e o nosso cotidiano. E essas preocupações, elas são reais, porque temos visto a igreja de Jesus Cristo ser assolada. E quando perguntamos ao Deus eterno: Senhor Deus, o que está acontecendo com a tua igreja? Por que tanto esfriamento? Quando muito estamos lutando para subsistir como igreja, mas pouco temos sido influentes e atuantes no contexto social em que vivemos. Temos dificuldade de levantar as nossas mãos e declarar: graças a Deus, sou crente em nosso Senhor Jesus Cristo, amo a sua palavra, amo a sua igreja, amo o seu reino e espero a vinda daquele que há de julgar vivos e mortos. Os avivalistas no passado, eles diziam: o mundo está para ver. O mundo está para ver o que pode Deus fazer com um homem cheio do seu Espírito Santo. Jesus sempre teve essa preocupação, amados, em nos instruir, em nos orientar os seus discípulos e orientar a nós. Não para termos mero conhecimento pneumatológico. O que é pneumatologia? É a doutrina que trata sobre a pessoa do Espírito Santo. Você vai para o seminário e você aprende sobre tudo isso. Se você quiser entrar no Google, você vai aprender sobre tudo isso. E você pode aprender sobre inúmeras coisas que podem perfeitamente ficar alojadas na sua mente, sem descer para o teu coração, a respeito da pessoa do Espírito Santo, sobre a sua divindade, sobre o seu agir, sobre os seus atributos, sobre a sua personalidade, que ele tem vontade. Está tudo aqui, amados. Eu poderia até citar para os irmãos inúmeros versículos que falam a respeito de tudo isso. Isso se chama doutrina da pneumatologia, que estudamos nos seminários falando sobre o Espírito Santo.
A questão não é o que você sabe do Espírito Santo. A questão não é quantas informações eu e você temos recebidos ou dedicados tempo a buscá-las sobre a pessoa do Espírito Santo. A questão nesta manhã, e que deve marcar toda a sua vida e a minha vida, é o quanto você é cheio do Espírito Santo de Deus. Quando se fala sobre ser cheio do Espírito Santo de Deus, logo vem à nossa mente aquele estado de desequilíbrio, muitas vezes, aquele estado de euforia, aquele estado de êxtase emocional. E nós fugimos disso, irmãos. Fugimos disso. Conheci um homem que foi aos manicômios fazer levantamento no estado de São Paulo sobre a sua tese para o seu curso de parapsicologia, um pastor. E ele voltou de lá dizendo: Joseniel, isso há muitos anos atrás. 2 sentimentos invadiram meu coração. Um de tristeza e o outro de um certo alívio. Tristeza porque ao ir a esses locais, onde pessoas desequilibradas, desajustadas emocionalmente, psiquicamente, se encontram, encontrei muitos cantando hinos, louvores, cânticos e até citando textos bíblicos. Encontrei números de diversas matizes denominacionais. Não vamos citar, é claro, óbvio. Porque o ponto que nós queremos aqui hoje com os irmãos é ajudá-los a voltar a se relacionar com o Espírito Santo de Deus, sem medo, sem reserva. E ele disse: a única coisa que suavizou um pouco a minha tristeza é que eu não encontrei palavras dele, querido, nenhum batista lá. Porque somos melhores? Não. Porque pautamos pelo equilíbrio. Só que quando esse equilíbrio pende para o tradicionalismo, o conservadorismo, aonde mais produz a insatisfação espiritual, a frieza espiritual, a indiferença em relação à pessoa do Espírito Santo, aí precisamos voltar a reconsiderar e a declarar que o Espírito Santo de Deus, como disse Jesus, é o nosso grande paráclito, advogado, companheiro, consolador. Desde o dia em que levantamos a nossa mão, o Deus eterno na sua palavra nos diz: foste selado com o Espírito Santo da promessa, e ele passa a habitar em vós. E quais são as evidências de que de fato eu tenho sido cheio do Espírito Santo de Deus? É paz, é amor, é alegria, é equilíbrio, é identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quando Paulo faz essa declaração, não é para nós repetirmos como alguém que copia a fala do outro, mas é para nós assimilarmos na nossa alma que um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo tem a sua identidade própria, é uma pessoa bem resolvida, seja na vida espiritual, emocional, psicológica, profissional e sentimental. Quando não é bem resolvida, quando não é bem resolvido, encontra a fonte para que haja solução, estabilidade e equilíbrio na sua vida, e essa fonte se chama o Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Uma das coisas que mais preocupa os pastores e líderes das nossas igrejas é produzir saúde na vida do nosso povo. E quantas vezes nós oramos a Deus e falamos: Senhor, olha para nós, Senhor, tenha compaixão de nós, porque somos o teu povo, temos a tua palavra, temos o teu Espírito Santo e o teu povo está doente, apático, insatisfeito com as suas próprias vidas, esquecendo-se de cultivar as coisas simples e buscando as coisas altivas, tentando encontrar conforto para suas almas, e encontram cada vez mais insatisfação, tédio,
desequilíbrio e desajuste. Senhor, como podemos levar ao mundo a tua palavra que diz que tu és o Deus da vida, quando em nós há tanta insatisfação, inquietação, medo, insegurança, pânico, pavor? Não vivemos em função da Petrobras, não vivemos em função da Dilma, não vivemos em função da América, não vivemos em função da Europa, da Ásia ou do Oriente, vivemos em função do Deus eterno. E Ele diz: sois meus, sois meus. Aprendam, relembrem, igreja, busquem o meu Espírito Santo, porque é Ele que vai lembrar a vós: sois meus. Estais na palma das minhas mãos, porque sois meus. Sem o Espírito Santo de Deus, todas essas verdades se tornam distantes da minha e da sua vida. Mais do que conhecimento intelectual sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, a proposta das Escrituras, a proposta de Jesus em João, desde o 13 até o 17, a proposta dele é que eu e você travemos com Ele, com a pessoa do Espírito Santo de Deus, um relacionamento íntimo, pessoal. Não depende do pastor, não depende da liderança da igreja, é pessoal. Por isso Ele fala ao seu coração. Por isso que Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas e as chamo pelo nome, e elas ouvem a minha voz, porque é o Espírito Santo de Deus que vai falar ao seu coração. E elas vêm a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Muito pelo contrário, os conduzirei a pastos verdejantes e às águas tranquilas, e vou refrigerar a sua alma. Mas é preciso que o meu povo se lembre de mim, diz o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que autentica o Calvário. É o Espírito Santo de Deus que autentica a ressurreição. É o Espírito Santo de Deus que autentica o futuro, a eternidade. É o Espírito Santo de Deus que assegura ao teu e ao meu coração de que tu és um homem e uma mulher perdoado e perdoada. Sem a doce presença do Espírito Santo, sem te travar um relacionamento íntimo e profundo, constante com Ele, chegará momentos na tua vida em que tu duvidarás do Cristo. Chegarás momentos na tua vida de que tu duvidarás do teu perdão. Chegará momentos na tua vida em que duvidarás da eternidade ao lado do Deus eterno. Chegará momentos na tua vida em que o mundo vai tentar engolir você, porque o mundo é cruel, ele é implacável. É por isso que o Espírito Santo de Deus, através de João, diz: filhinhos, filhinhas, linguagem afetiva, profundamente afetiva, linguagem que muito toca no meu coração quando eu leio esses textos. Filhinhos, filhinhas, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque o mundo e a sua concupiscência vão passar, mas aquele que faz a vontade do meu Pai permanecerá. E a vontade do meu Pai, complementando as palavras de Jesus, é que eu esteja em vós. Eu e o Pai somos um. O Pai em mim, eu em vós. E isso significa certeza de glória. Certeza de glória. Então, nessa manhã, Deus chama a minha e a sua atenção docemente, no sentido de nos trazer de volta ao convívio com o Espírito Santo de Deus. João 13, 14, 15, 16. Jesus instrui os seus discípulos, trazendo à memória deles a necessidade deles se relacionarem intimamente com o seu Espírito Santo. João 17, Jesus encerra esse diálogo extremamente afetivo, gostoso, agradável, fazendo a oração sacerdotal pelos seus discípulos.
Pai. Depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou ao Pai. Pai, chegou a hora, Pai. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles a aceitaram. São teus. Eles reconheceram de fato que vim de ti. E creram que me enviaste. Eu rogo por eles, Pai. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Pai Santo, eu vou para ti, e eu te peço, proteja-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Meu Pai, agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo, Pai, que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os, Pai. Oh, Pai querido, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela tua verdade. Minha oração, Pai, minha oração não é apenas por eles, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos, Pai, sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, eu, tu e o teu Espírito Santo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes, como igualmente me amastes. Pai, eu quero que os que me destes sejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E eles bem sabem que tu me enviaste.
Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Ó Espírito Santo de Deus, te damos a permissão para passear no nosso meio. Espírito Santo de Deus, humildemente entregamos esta igreja nas tuas mãos. Eu sei que há pessoas aqui ansiosas, sem esperança, entediadas e cansadas na sua vida. Mas como igreja tua, Senhor, sendo a esperança do mundo, eu quero colocar todas essas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, no teu trono de graça, porque eu sei que é daí que flui toda a plenitude da alegria, da vida, da realização, da conquista, do poder, da autoridade, do amor, da esperança, da graça que vem do teu trono. Eu gostaria de fazer um convite a vocês, amados. Se a sua vida tem estado cansada e entediada, sentindo-se como um mero religioso ou religiosa, nesta manhã Deus diz: filho, volta para mim, renova os teus votos comigo e lembrem-se de mim, que sou o Espírito Santo que vim para ficar no teu coração e na tua alma. Se há alguém aqui entre nós que gostaria de renovar os seus votos com a pessoa do Espírito Santo de Deus, fique em pé, por favor, e nós vamos orar. Fique em pé e nós vamos orar ao Pai, pedindo renovação espiritual, enchimento do Espírito Santo, restauração de vidas, reconsagração de vidas, relacionamento mais íntimo, profundo e intenso com a pessoa do Espírito Santo de Deus. A vida de Deus sendo derramada na sua e na minha vida. Feche os seus olhos que nós vamos orar ao Pai. Eu gostaria que o pastor Manuel, por favor, o pastor Manuel nos dirigisse nessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como precisamos do Senhor, como precisamos da plenitude do Teu Espírito em nossas vidas. Esse mundo monopoliza tanto a cada um de nós. Vivemos numa dinâmica tão intensa e monopolizadora a partir desse mundo, que muitas vezes nos esquecemos, muitas vezes estamos aquém do que deveríamos estar diante do Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor fez tanto por nós. Mesmo assim, nós não conseguimos entender a plenitude do que o Senhor fez por nós. Ajuda-nos a entender isto, Senhor. Ajuda-nos a estar um pouquinho mais, e a cada dia muito mais, cheios de Ti, a ponto de entendermos o grande amor manifestado por Ti ali na cruz, e que deveria nos levar a uma atividade espiritual mais intensa diante de Ti, e uma atividade religiosa menos intensa diante de Ti. Ajuda-nos, ó Deus. Nós carecemos, nós precisamos desesperadamente do Senhor, e que as manifestações sinceras dos corações dos Teus filhos sejam plenamente satisfeitas pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. E agora que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça maravilhosa desse Jesus
que sendo Deus não considerou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, entregando-se ali na cruz, para nos fornecer essa reconciliação contigo. E que a consolação do teu Espírito seja intensa sobre cada um de nós, aqui e em todo o teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos. Bom almoço. À noite estaremos falando sobre graça. É mais uma particularidade de tudo o que nós precisamos aprender do nosso Deus. Bom almoço, Deus abençoe.